Olá pessoal, estou de volta aí com mais um vídeo aí, galera parece que gostou do vídeo anterior, então vou continuar aqui falando algumas coisas para vocês, aí, lembrando sempre que vocês podem participar no comentário aí, me criticar e enfim, falar o que vocês acham. O papo de hoje, eu fiquei pensando no que eu ia dizer e eu resolvi falar aqui um pouquinho sobre um elemento literário, que na verdade é um elemento narrativo, que a gente sabe o que é, a gente sempre usa, mas às vezes a gente não está solidificado muito na nossa mente o que é. O elemento se chama conflito. Eu me lembro, quando eu falo de conflito, eu lembro muito das aulas do meu professor aí, meu querido professor José Louzeiro, falecido aí há pouquíssimo tempo, e ele falava muito nas aulas dele sobre isso, sobre conflito, né? O que é o conflito? Quer dizer, um elemento, o que conflito ele falava, conflito é um elemento que deve sempre existir nas histórias e é o conflito que move as histórias, né? Então, o que é o conflito? Às vezes a gente, quando o pessoal aí que curte mais literatura fantástica, aventura e tal, muitas vezes a gente, quando fala em conflito, a gente pensa lá um paladino enfrentando um cavaleiro do mal em cima de uma montanha, espadas, né, tilintando e saindo faíscas, tal, uma batalha, uma grande batalha. Muitas vezes a gente, quando fala em conflito, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, mas não. Isso é um conflito também. Mas o conflito, na realidade, ele não é exclusivo de nenhum estilo literário, de nenhum estilo narrativo, ele é algo que está em todos os estilos, está em tudo, que são as dificuldades que o protagonista, o herói, a heroína, que seja, o protagonista, enfrenta ao longo da história que você vai contar. Então, só para dar um exemplo, tive uma aluna uma vez que ela fez uma história que era sobre uma mulher que era atropelada e ficava cega. E a história toda, essa era a introdução, e a história toda se passava, então, essa mesma protagonista dentro do seu apartamento, cega, e tentando fazer as coisas que ela sempre fazia no dia a dia. Mas agora com a dificuldade, porque ela não tinha mais a visão, tinha que se adaptar àquilo e tal. E a história era muito angustiante, porque é uma coisa simples que ela não conseguia fazer. Então, quando a gente é novo e a gente começa a escrever ou criar histórias, é bem comum a gente fantasiar um protagonista invencível, né? Aquilo é quase até uma catarse, né? Uma catarse. Você, de repente, até na escola, você sofre bullying e aí vai para casa e escreve lá um personagem invencível que sai, destrói todo mundo, dá porrada em todo mundo, corta as cabeças e tudo mais, etc. Aquilo é quase uma catarse sua. E funciona. Em algum momento aquilo pode funcionar para você. Mas quando você está escrevendo algo, criando algo para o público, né, o que vai manter o público realmente preso à sua história é o conflito. É aquela angústia, a dificuldade que o personagem vai passar e a velha história de que, cara, como é que esse cara agora vai sair dessa? Né? Então, outro exemplo, que não tem a ver com fantasia, eu gosto muito de uma série chamada Downton Abbey, né, uma série inglesa, tal, se passa numa propriedade na Inglaterra, 1910, 1912, por aí. E o primeiro capítulo, vejam aí que é excelente, eu acho que tem no Netflix. O primeiro capítulo é um personagem, né, que ele vai até essa casa para conseguir emprego. Ele tem uns problemas, ele tem um problema na perna e tal, e além disso, que é um conflito, já é um problema que ele tem, uma dificuldade que ele tem. Além disso, os outros empregados do mal, né, tem os empregados do bem e do mal, os do mal fazem tudo o que podem para prejudicar ele, para que ele não consiga emprego, forjam um roubo, coisa assim, tal, você fica, caraca, tal, e na verdade aquilo não é uma história para destruir o mundo, não é nada disso. Simplesmente o cara está querendo conseguir emprego, uma coisa muito simples. Mas o conflito é isso, né? Eu acredito que se não tivesse, não. O cara foi lá, fez uma entrevista, conseguiu um emprego, não tem nenhum conflito, aquela história não vai se tornar uma história apaixonante, assim, né? Até mesmo em histórias onde o conflito... Tem histórias em que o conflito existe, está implícito também. Por exemplo, tem um livro aí muito sui generis, né, que é o que eu gosto muito, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Né, esse livro... E aí o pessoal fala, onde é que está o conflito nessa história aqui? O cara... É só o dia a dia do garoto, né, E o conflito está porque aquilo, tudo que ele passa, se passa na mente dele, e ele é um sujeito revoltado, um garoto revoltado. Então o conflito que ele tem com a sociedade, o que ele pensa,
da sociedade, a revolta dele com tudo que está acontecendo. Isso é um conflito, quer dizer, uma dificuldade, uma situação, né, diferente e tal. Então, enfim, muitos exemplos. Eu, no outro vídeo, falei também de um livro que eu adoro, vou falar de novo aqui, que é o Pilares da Terra, mais uma vez. É o primeiro capítulo, não chega a ser um spoiler. São pessoas comuns, uma família, né, do povo, um cara, um construtor e tudo mais, eles têm que viajar de uma cidade para outra. E o único bem que eles têm, eles não têm dinheiro, o único bem que eles têm é um porquinho, que eles iam vender na outra cidade. E aí, tudo bem, aí no meio dessa coisa o porquinho é roubado. E aí você, putz, caraca, pô, como é que os caras vão fazer agora? Eles vão passar fome e tal, na verdade por causa do roubo de um porco, né, de um porquinho, de um leitãozinho. Então, quer dizer, não é necessariamente, mais uma vez, o conflito não é necessariamente uma luta, uma briga, é as dificuldades que aquele herói, heroína, enfim, protagonista passa. Então é uma coisa que todo mundo sabe, eu criar uma história, quem aí cria história e gosta já fez isso. Mas é legal quando você estuda estrutura literária, estrutura narrativa, você ter noção do que você está fazendo, ter noção disso. Eu acho legal a gente, enfim, ter essa noção, porque às vezes tem um probleminha aí na tua história que você não está resolvendo, e aí você tendo noção daquilo, você sabe, né, você olhando lá a máquina por dentro, você sabe qual é a peça que está faltando. Eu fiz uma alusão aqui meio maluca, mas pode ser mais ou menos isso. Então isso é uma coisa que eu queria falar para vocês aí, do conflito, né? Enfim, se surgir algum outro exemplo aqui, eu vou falando e tal, eu poderia, mais uma vez, falar durante muito tempo, mas o vídeo está ficando grande, eu sempre limito o vídeo aí a 10 minutos, eu não gosto de fazer vídeo muito longo, muito mais do que isso, porque às vezes pode ficar um pouco chato, né? Mas, enfim, é isso aí. Quem quiser, inclusive, me escutar mais, até recomendo aí o meu podcast, o Desconstruindo, que ali a gente fala durante 1 hora, 2. Aí podcast é mais tranquilo, que você coloca lá no ouvido, vai fazer academia, indo para o trabalho, para o colégio e tudo mais. Então, mas o vídeo eu gosto de fazer mais curto. Beleza, galera? Mas vamos continuar a discussão aí nos comentários. Se você não concorda com o que eu estou dizendo, beleza, vamos trocar ideia aí, enfim, acrescentem, critiquem. Então isso, meus amigos. Um abraço aí. Lembrem-se sempre do conflito. Falou? Tchau, tchau.